Senhor, né? Então eu gostaria de convidar os irmãos que aquietasse mesmo a sua alma, né? O seu coração, elevasse o seu pensamento lá mesmo, lá nos altos céus mesmo, né? Imagine lá você na presença do Senhor e Ele falando diretamente com você. Tire da sua cabeça as preocupações do amanhã. Eu creio que a maioria aqui vão trabalhar amanhã cedo, né? Então, hoje já começa a pensar, nossa, amanhã eu tenho que levantar tal hora, tenho que chegar lá, tenho que fazer isso. Esqueça, dá uma desligada. Né? Coloque aí, como diz aí a linguagem midiática, né? Em offline, né? É isso mesmo, né? Fora do ar. Mais português mais claro. E nós iremos ouvir a palavra do Senhor, pastor Daniel, e eu convido o presbítero divino para estar aqui também orando pelo nosso mensageiro. Deus abençoe, pastor. Graças te damos, Senhor, por esse momento. Amém. Se aqui estamos, não viemos por nós mesmos, foi o Teu Santo Espírito que aqui nos trouxe. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor escolheu o dia de hoje para que essa mensagem fosse posta e colocada em nossos corações. Amém. Rogamos ao Senhor, Pai, que a Tua palavra venha impactar os nossos corações e que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Amém. Usa, Senhor, o Teu servo. Usa, Senhor, os lábios do Teu servo. Que dele agora, Pai, venha só a palavra do Senhor. Amém. E que através dele, Pai, as suas orientações venham aos nossos corações e que possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Vamos abrir as Escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 17. Nós faremos a leitura dos versos de 14 a 20. Deuteronômio, capítulo 17, versos 14 a 20. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura e pedir aos irmãos para apenas acompanharem. Diz assim a Escritura Sagrada: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém. Vamos ter mais uma oração. Senhor, nós queremos nos humilhar diante da Tua presença
e pedir ao Senhor para que tu fales ao nosso coração. Nós vivemos dias de indefinições, dias de incertezas, e nós queremos, à luz da Escritura Sagrada, nos agarrarmos às verdades benditas da tua palavra. Nós queremos pedir ao Senhor para que esta noite o nosso coração esteja aberto para receber do Senhor a tua santa e bendita instrução. Que todos os obstáculos, todas as barreiras, todos os sofismas caiam por terra e que a tua palavra encontre morada, guarida no nosso coração. Fala-nos por meio dela. Usa, Senhor, este teu servo tão indigno da tua graça, e não permita, ó Senhor, que as minhas limitações e a minha fraqueza ofusque a grandeza da tua glória. Usa-me apesar de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os ânimos estão acirrados. O debate político no nosso país está cada dia mais acalorado e nós estamos às portas da eleição. Próximo domingo, todos nós estaremos nas urnas. E o calor do momento, ele requer uma reflexão serena, madura e desapaixonada desse tema. A questão política no Brasil está dividindo até mesmo os irmãos mais chegados. Essa semana eu recebi uma postagem no WhatsApp que eu dei muita risada. A pessoa me dizia assim: pastor, assim que acabar as eleições, o senhor vai ter que fazer umas 4 santas ceias, uns 3 acampamentos, uns 2 encontros de casais e passar pelo menos um mês pregando sobre perdão. Porque o que tem de gente magoada e o que tem de pessoas se magoando por conta do debate político são inúmeros. Há 2 perigos, irmãos, há 2 posturas que são muito perigosas em nossos dias. A primeira postura que eu considero muito perigosa é que, de um lado, nós temos um ativismo cego e apaixonado. Muitas pessoas que defendem candidatos e determinados grupos partidários com unhas e dentes. Pessoas que chegam a depositar a fé e a esperança em ideologias, em pessoas, em grupos sociais, e nós nos esquecemos que o homem é um ser caído, que toda solução humana, por melhor que seja, é uma solução humana. Então eu vejo com muito receio esse extremismo, esse ativismo cego e esse ativismo também apaixonado. Só que do outro lado, irmãos, nós temos uma outra postura que é igualmente perigosa, que é a postura da neutralidade, aquela que beira a apatia. O Brasil está pegando fogo e a pessoa simplesmente não se dá conta do que está acontecendo. Ela passa neutra e completamente imparcial a todo o debate que se propõe à sociedade. E aí no meio evangélico há uma postura, diante de tantas celeumas que já se criaram, há alguns axiomas que são ditos muitas vezes nas igrejas, do tipo: crente não se envolve com política, ou política é coisa do diabo. Aristóteles disse que o homem é um ser político. Você pode até ser alguém apartidário, mas você nunca será alguém apolítico. A política faz parte da nossa vida em sociedade. O fato de convivermos em sociedade faz com que nós sejamos, inevitavelmente, seres políticos. A igreja, irmãos, ela vive um drama em nossos dias hoje. Nós vivemos dias difíceis, porque a igreja parece que ela não aprendeu com a história. A história da igreja mostra que todas as vezes que a igreja se aliou ao Estado, ela corrompeu o Estado e foi corrompida por ele. E hoje o que nós estamos vivendo em nossos dias é a seguinte realidade:
igrejas que transformaram o púlpito em palanque político, pastores que se valem da sua influência sobre o rebanho para eleger determinados candidatos. Há um outro fenômeno religioso em nossos dias, que são pastores que se lançam como candidatos, porque já encontram na igreja uma base eleitoral. E também igrejas que trocam votos por favores políticos. Essa é uma realidade presente em muitos arraiais. Franklin Ferreira, irmãos, afirmou, é um teólogo e historiador também, ele diz que a Bíblia nos foi dada como palavra de Deus num contexto eminentemente político. Quando nós lemos a Escritura, nós iremos perceber que todos os personagens, ou a sua grande maioria, estavam envolvidos com questões políticas dos seus dias. Quer ver um exemplo? José foi um governador. Daniel e Neemias eram altos funcionários de políticos da sua época. Quem era Davi? Quem era Salomão, senão estadistas do país, senão reis e presidentes da sua nação? A Bíblia então mostra que Deus levanta profetas para profetizarem contra reis, contra juízes, contra autoridades. Então eu preciso realmente considerar que esta afirmação de Franklin Ferreira é uma afirmação extremamente relevante. A Bíblia, ela foi escrita, redigida num contexto eminentemente político. Os puritanos falavam e pregavam sobre a dupla cidadania que os cristãos têm. Nós somos cidadãos de duas pátrias, dessa pátria terrena e de uma pátria celestial. Foram os puritanos, os reformadores, ou melhor, que resgataram a ideia de que Deus nos deu um mandato cultural para cuidarmos do mundo que nos foi dado. Então, antes que algumas interrogações se lancem aí no seu coração, eu queria fazer 3 esclarecimentos. O sermão dessa noite, que precede as eleições do próximo domingo, primeiro, não é uma defesa partidária. Eu não estou aqui, irmãos, para defender, fazer qualquer apologia, ou sair ou bater, ou falar contra qualquer tipo ou qualquer partido político. Então é preciso que isso fique claro. Esse sermão não é uma defesa partidária. Segundo esclarecimento que eu gostaria de dar, eu não estou subindo a esse púlpito para pedir a absolutamente ninguém que vote em candidato A e nem vote em candidato B. A minha intenção não é essa. Aliás, eu nunca usei as redes sociais para falar sobre política. Não porque eu não gostaria de fazê-lo, mas eu entendo que eu, enquanto pastor, eu não devo tutelar a consciência do meu rebanho. Então, a única questão que me leva a não me posicionar publicamente é porque eu sei que, enquanto pastor, se eu o fizer, eu inevitavelmente vou influenciar, e eu acho que essa é uma questão muito perigosa em nossos dias. Então, o que representa esse sermão essa noite, pastor? Esse sermão, irmãos, é sobre os princípios que Deus estabeleceu em sua bendita palavra, para que o povo dele observasse na hora de escolher os seus governantes. E eu acho muito significativo o fato de nós lermos aqui Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio é o livro que nós estamos estudando aqui na escola dominical. E eu confesso que eu fui muito edificado com o pastor Wesley, enquanto ele dava a lição do capítulo 17, 18 e 19, e quando ele estava trazendo esse assunto, foi naquele domingo que eu disse, eu vou pregar sobre esse assunto num domingo à noite para toda a igreja. Então, quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 17, sobretudo dos versos 14 a 20,
Esses versículos aí, irmãos, nos falam sobre um momento em que o povo de Deus deveria observar quais eram os princípios que Deus havia estabelecido para que o povo elegesse os seus governantes. Então veja, olha o que diz o verso de número 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Veja, Deus está dizendo assim, vai chegar um momento, porque até esse momento aqui em Israel nós tínhamos uma teocracia, Deus era o governante, era Deus quem ditava, era Deus quem regia a nação. Mas o próprio Deus sabia que haveria um momento que o povo de Israel olharia para as outras nações que tinham príncipes, governantes, autoridades, monarcas, e o povo desejaria viver aquele modelo de governo. E foi exatamente isso que aconteceu em 1 Samuel. O povo pediu para si um rei. Por quê? Porque eles olharam para as nações e cada nação tinha um rei, Israel não tinha um rei. Quem era o rei de Israel? Deus. E Deus sabia que isso ia acontecer, como de fato aconteceu. E já aqui em Deuteronômio, Deus estabelece princípios. Quando essa escolha for feita, o povo deveria observar princípios. E o primeiro princípio, irmãos, que o povo de Deus deveria observar, e é esse o princípio que eu e você devemos observar na hora de escolhermos os nossos governantes, está aí no verso de número 15. Veja o que diz o verso de número 15. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho não seja dentre os teus irmãos. Não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. O primeiro princípio que Deus está estabelecendo aqui é que nós devemos escolher para ser governante aquele que tem vocação. Aquele que tem vocação. Aquele a quem Deus chamou para essa finalidade. A Bíblia, irmãos, nos fala que esse é o primeiro princípio. O que nós estamos assistindo aí na TV, na rádio, é que muitas pessoas estão se lançando na vida política, mas nunca foram chamados por Deus para ocupar tais cargos. Eu acredito piamente e fielmente que Deus vocaciona pessoas para serem governantes, deputados, senadores, presidente, enfim, eu acredito que Deus chama pessoas. Aliás, foi João Calvino quem disse o seguinte: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e uma honrosa vocação dentre tantas outras. O que nós estamos assistindo são pessoas que estão se aventurando, são aventureiros, pessoas que viram na vida pública não uma vantagem para servir o povo, mas uma vantagem para se servirem do povo. O que há são pessoas mal intencionadas, aventureiros, cuja única motivação é meramente econômica. Pessoas que não são chamadas por Deus para lutar em favor dos seus pares, mas buscam apenas os privilégios, as benesses e as prerrogativas. Diante disso, irmãos, nós devemos pedir a Deus muito discernimento. Deus está falando para o povo: vocês não devem escolher outra pessoa senão aquela a quem o Senhor Deus escolheu. Nós precisamos pedir a Deus discernimento. Será que essa pessoa, Senhor,
é a pessoa que o Senhor de fato escolheu? Ou será que essa pessoa está se lançando nesse projeto? Não é um projeto político, é um projeto de vaidade. É um projeto com motivações escusas. Eu li uma matéria recentemente de um candidato que, se fizesse a soma dos 4 anos que ele fosse atuar como parlamentar, ele não ia conseguir alcançar nem 25% do que ele estava gastando na campanha. Eu me pergunto, o que leva alguém a gastar tanto dinheiro, tanto recurso, quando ele vai precisar de 4 ou 5 mandatos para receber de volta aquilo que ele gastou do patrimônio dele? São motivações que me preocupam e deveriam nos preocupar a todos nós, porque a Bíblia está dizendo que quando o povo vai eleger um governante, o primeiro princípio que esse povo precisa observar é: esse homem ou essa mulher foi chamado por Deus para fazer isso? Foi vocacionado por Deus para ocupar esse lugar? Ou essa pessoa está se aventurando nesse projeto? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, que o texto nos leva a pensar sobre quais são os princípios que nós devemos observar, está no verso 16, no verso 17 e no verso de número 20. Leia atentamente comigo o que diz o verso 16 e o verso 17. Diz assim: porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Verso de número 20. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias do seu reino, ele, seus filhos, no meio de Israel. O texto está dizendo que nós devemos eleger como nossos governantes pessoas que não se rendem às seduções do poder e do dinheiro. Veja que Deus está dizendo que quando uma pessoa ocupa um cargo como esse, é muito comum que ele deseje multiplicar o seu patrimônio, multiplicar os seus carros, os seus cavalos, o seu poder, multiplicar o número de mulheres, multiplicar o ouro e a prata. E o texto diz que ele faz isso sobre os seus irmãos. O que nos enoja no Brasil, irmãos, é que muita fortuna que foi construída por meio da política foi construída com o dinheiro do pobre, com o dinheiro do miserável, com dinheiro que deveria ser empregado em merendas, em escolas, na saúde. O que Deus está falando é um protesto contra essa prática perniciosa que nós estamos assistindo em nossos dias. Alguém que se rende a seduções, Deus está dizendo que essa pessoa, ela não deve ser eleita. Porque Deus está colocando em xeque aqui uma questão de caráter. Uma questão de caráter. Rui Barbosa, um jurista muito famoso no nosso país, ele alertou já em sua época que no Brasil havia muitas ratazanas que mordiam sem piedade o erário público, perdendo a capacidade de se envergonharem com isso. É grande, profunda e crônica a decepção que o brasileiro tem com a classe política. Uma onda de descrédito varre a nossa nação. E o que Deus está falando aqui na sua santa e bendita palavra é que muitas pessoas se lançam a essa vida pública por causa desse fascínio
sobre essa tríade. Eu já citei muitas vezes Richard Foster aqui, mas aqui no capítulo 17 de Deuteronômio ela está presente. É dinheiro, sexo e poder. É exatamente sobre isso que Deus está falando. Dinheiro, aquele que se vale do cargo para multiplicar ouro e prata. Sexo, o texto diz que multiplica mulheres e mulheres e mulheres. E poder, aquele que está ali para multiplicar os seus carros, os seus cavalos e os seus cavaleiros. Deus então está nos dizendo, quando nós formos eleger alguém, nós precisamos olhar para essas pessoas e verificar quais são as motivações. Se essa pessoa se rende ou não às seduções, porque é um cargo muito sedutor. A influência que se exerce, o poder que se exerce. Esse é o segundo princípio que nós devemos observar. O primeiro é alguém que seja vocacionado. O segundo, alguém que não se renda às seduções. E o terceiro princípio está no verso de número 19. O verso de número 19 diz assim: e o terá consigo. Aliás, verso de número 18 e 19. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo nele, e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei, estes estatutos, para os cumprir. A Bíblia nos diz, irmãos, que há um terceiro princípio que nós devemos observar naquelas pessoas que se lançam como candidatos. Essa pessoa teme a Deus? Essa pessoa teme ao Senhor? Eu não estou dizendo se é crente ou se é católico, não. Não quero entrar nesse debate. A questão é, esse cidadão, ele tem um mínimo de temor por Deus e pela sua santa e bendita palavra? A Escritura afirma, irmãos, que um bom governante é aquele que teme ao Senhor e aquele que conhece a sua palavra. Nós sabemos que a verdadeira sabedoria, ela provém do alto, ela vem de cima. Como eu disse, há inúmeros políticos na Bíblia que oraram a Deus pedindo sabedoria para governar a nação. Eu acho lindo a oração de Davi, quando ele vai passar o reinado para Salomão. Ele ora, ele faz um culto, ele pede a Deus graça. Ele diz: Senhor, esse povo é muito numeroso e o meu filho precisa de sabedoria para governar essa grande nação. Então a grande questão que nós precisamos responder é se nós estamos vendo temor de Deus, temor do Senhor. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Deus então está falando sobre 3 qualidades que esse candidato precisa ter: qualidades espirituais, qualidades morais e qualidades intelectuais. Deus está falando que ele precisa ter na cabeceira da sua cama a palavra como um norte, como um princípio norteador para governar o povo, para governar essa grande nação. Esse é o apelo que eu gostaria de fazer ao seu coração. Não vote de maneira leviana. O seu voto é muito precioso. Vote, e vote com consciência do ato que você está fazendo. Vote observando esses princípios que a palavra de Deus traz para nós. Ah, pastor, mas quando eu olho para os candidatos, eu preciso escolher o menos pior. Essa é a sensação de muitas pessoas. Mas é preciso conhecer
Sabe o que me intriga, irmãos? Foi feita uma pesquisa recentemente, 95% das pessoas não lembram em quem votaram na última eleição. Não lembram. E quando lembram, lembram no máximo para presidente. Isso mostra o quanto o nosso voto é desprovido de consciência e de consistência. A democracia é uma bênção. A igreja presbiteriana é uma igreja democrática, inclusive. Nós também temos eleições, e nós entendemos que o voto, ele é um exercício não apenas da nossa cidadania, mas é um exercício também da nossa espiritualidade. Um exercício da nossa espiritualidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja ela deve orar em favor daqueles que se acham investidos de autoridade. Essa é uma prática que nós precisamos ter. Nós podemos ser até apartidários, mas nunca seremos apolíticos. Então, irmãos, nós estamos aí às portas da eleição. E aí a conclusão que eu gostaria de levar você a pensar é, em quem votar? Nós devemos escolher um candidato pela sua vocação, pelo seu preparo, pelo seu caráter e pelo seu compromisso. É isso que a Bíblia está dizendo em Deuteronômio capítulo 17. Então eu quero encorajar você a fazer isso como um ato de cidadania, mas como um ato também de espiritualidade. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.